chegando para o nosso Bem Viver na TV. Hoje, uma edição mais que especial, gravada diretamente da Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária. Esse evento que traz para a cidade de São Paulo os mais variados produtos da agroecologia e da luta pela terra vindos de todo o Brasil. Vamos junto, tá bom demais! Bota o pé na estrada com a gente, vem ver o caminho que os agricultores e os alimentos percorreram até chegar aqui na feira, em plena capital paulista. Nossa reportagem também foi até Pernambuco acompanhar os primeiros passos da implantação de uma agrofloresta numa ocupação do Movimento Sem Terra. Tem comida de verdade, um feijão tropeiro suculento feito por mãos mineiras. Também tem uma entrevista com Delvec Mateus, da Coordenação Nacional do MST. É agora no Bem Viver. 500 toneladas de alimento, 1.500 produtos variados. Por trás de tudo isso, tem os agricultores que botaram o pé na estrada para trazer aqui para São Paulo, capital, o melhor da agricultura saudável, feita em acampamentos e assentamentos do MST de vários cantos do Brasil. A equipe de reportagem do Brasil de Fato conta agora como foi o trajeto de alimentos que vieram de Pernambuco, da Paraíba e do interior paulista. Vamos acompanhar essa aventura. Barra Funda, um dos mais antigos e tradicionais bairros da cidade de São Paulo, tomado por 500 toneladas de alimentos saudáveis. Estava esperando ansiosa para que essa feira acontecesse novamente, que é uma feira que eu costumava vir todos os anos para comprar os produtos que vêm do campo, produzido por essas pessoas incríveis, né, que alimentam o país. São produtos que são produzidos sem agrotóxico, mas além disso eles são produzidos num contexto de justiça social, que pra gente é muito legal e a gente vem valorizar também um pouco essa iniciativa, que eu acho que é muito importante, né? Que é a comida que é produzida sem veneno, mas também construindo um país mais justo, né? Durante a Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária, o MST mostrou que para produzir comida agroecológica é preciso ter terra. É uma maneira da gente mostrar para o mundo. Nós trabalhamos com comida, a importância é imensa, porque em época que a fome está batendo na porta de todos aí, nós estamos trazendo um alimento saudável. Então isso é imensurável a grandeza de um evento desse, de uma situação dessa. Então nós agricultores assentados da reforma agrária, a gente quer mostrar que nós produzimos e produzimos muito e com qualidade. Dados do IBGE indicam que toda a área de cultivo do país, 78,3%, é usada pelo agronegócio para a produção de commodities para exportação. Já a produção de alimentos para o consumo interno ocupa só 7,7% desse território. Esses alimentos, que alimentam de fato o povo brasileiro, estão entre os que foram trazidos pelos mais de 1.200 feirantes que estão aqui em São Paulo para a Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária. O agronegócio explora a natureza, explora a terra, envenena a terra, queima, desmata, e nós temos essa preocupação ambiental, porque para nós produzir alimento saudável é produzir saúde, é produzir vida. Toda essa diversidade foi trazida de áreas do MST em 23 estados brasileiros. A paraibana Dilma Fernandes é do assentamento Osiel Pereira, no município de Remígio. Da Paraíba, os acampados e assentados da Reforma Agrária trouxeram 8 toneladas de alimentos sem veneno, produzidos do litoral ao sertão do estado. Trouxemos banana, trouxemos abacaxi, inhame, maracujá, trouxemos artesanato de barro produzido pelas mulheres do assentamento. A gente também trouxemos a fuba de milho, a rapadura. Então a nossa banca ela vai ter de tudo um pouco. Para a assentada, o período da feira é uma semana de 10 dias. 4 para a feira e 6 de estrada, contando ida e volta da Paraíba a São Paulo. A gente começou a organizar a nossa produção, já faz uma semana que a gente está organizando com os agricultores. Como não dá para todo mundo vir para a feira, então a gente escolheu pessoas de referência nas comunidades e essas pessoas elas ficaram responsáveis de fazer a arrecadação dessas alimentações para vender e a partir da venda elas fazer a prestação de conta com os agricultores.
Já o Povo Sem Terra, de Pernambuco, veio com 3 caminhões e 40 toneladas de alimento agroecológicos. É o que nos conta Silvano Leite, assentado do município de Ouricuri, do sertão pernambucano. A nossa produção é uma produção diversificada que vem de todos os acampamentos e assentamentos do estado de Pernambuco, desde o litoral, passando pelo agreste e também pelo sertão pernambucano. Então nós temos uma diversidade da produção de alimento saudável. Temos a manga, o mamão, a melancia, temos a cebola, temos o mel do sertão do Araripe, a cachaça, o coco que vem lá da Serra do Araripe, o artesanato que é muito forte na cultura pernambucana e uma diversidade de alimentos saudáveis que a gente trouxe aqui para a Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária. Da horta em formato de mandala do acampamento Marielle Vive, em Valinhos, São Paulo, também veio uma grande diversidade de produtos. O espaço é símbolo do trabalho coletivo e do compromisso de 700 famílias do MST com a alimentação saudável. A mandala é a flor da vida, né? A mandala é aquilo que vem para quebrar esse sistema, sabe? Que é tudo enfileiradinho, tudo quadradinho. Então é tudo círculo, um olhando para o outro, é o sentido da vida. E a gente mesmo produz os nossos insumos, nós preparamos o nosso solo com aquilo que a gente aprendeu, que tem dentro do nosso espaço, zela das nossas sementes crioula. Não existe a possibilidade de a gente plantar um transgênico e achar que não vai fazer mal. Então, por isso a gente preserva toda a nossa semente. A 4ª edição da feira acontece no momento em que o Congresso Nacional aprovou a instauração de uma CPI para investigar as ocupações de terra do MST. A CPI busca, por meio de uma criminalização, esconder um fato. Boa parte dos alimentos saudáveis produzidos no Brasil só chega à mesa da população porque foram cultivados em terras que se tornaram produtivas a partir das ocupações do MST. No país, 65 mil famílias sem terra vivem acampadas aguardando a regularização para serem assentadas, como é o caso de Sueli. A demanda é central do MST ao governo Lula. Então a gente precisa ser legalizado lá para ter a tranquilidade de poder produzir mais. Somos nós, o povo sem terra, aquele povo que ocupa o latifúndio improdutivo e que hoje nós estamos dando uma resposta aqui com a nossa produção. Estamos dizendo para a sociedade por que nós ocupamos as terras do latifúndio improdutivo. Como a gente viu na reportagem, quase tudo que tem disponível aqui na feira vem da agroecologia. E tudo isso tem um início. Dentro do MST começa com a ocupação de terras improdutivas e depois é mão na massa, quer dizer, na terra. O repórter Pedro Estropaçolas acompanhou os primeiros passos da construção de um sistema agroflorestal numa área recém-ocupada pelo MST, na cidade de Glória do Goitá, em Pernambuco. A gente costuma falar, né, que aqui é uma terra prometida, né, a terra que mana leite e mel, né, é uma terra boa, né, de plantio, né, onde a gente já começou a plantar, né, junto com os companheiros. Dar vida a uma área improdutiva e sem função social. Essa tem sido a tarefa de 200 famílias do MST no município de Glória do Goitá, a 56 quilômetros de Recife. Desde abril deste ano, elas ocupam a fazenda Boa Esperança como parte da jornada de lutas pela reforma agrária. O terreno estava abandonado, sob controle de uma família tradicional da região, e hoje já dá frutos com menos de 10 dias de ocupação. O capim deu lugar ao cultivo de milho, macaxeira, quiabo, feijão, erva, cidreira, bananeira, acerola, siriguela e fruta-pão. Eu estou feliz da vida, eu estou feito uma criança, porque aqui eu estou me sentindo vitoriosa, eu estou me sentindo viva. É isso, apesar de estar com 63 anos já, mas eu estou me sentindo viva aqui, coisas que eu não vinha sentindo. Tamar vivia de aluguel no município de Surubim. Saiu da cidade e se tornou uma liderança do acampamento. Ela
ela explica o porquê de se utilizar a cobertura de folhas em cima dos canteiros. Para proteger, né? Fortalecer mais o solo. Que aqui nós não queremos nada de veneno, não queremos nada de fogo. Vamos aproveitar a terra para fortificar a terra, o mato para fortificar a terra. A implementação do cultivo de alimentos saudáveis no acampamento foi uma união de conhecimentos entre todos. Muitas famílias, inclusive, não tinham prática na construção de um sistema agroflorestal. Para José Guilherme, estudante de engenharia florestal na Universidade Federal Rural de Pernambuco e voluntário na ocupação, o modelo é muito mais rentável do que o monocultivo. Foi juntando os conhecimentos um pouquinho de cada um, né? E aí somando com os conhecimentos da agrofloresta, né? As técnicas da agrofloresta, consorciando, né? Fazendo um plantio diferente do convencional, né? Tem gente que também plantava convencional, a gente foi trabalhando para ver como é que fazia para plantar sem usar o agrotóxico, né? Então a gente buscou fazer a cobertura do solo, fazer consórcios em vez de plantar monocultivo. Para construir a vida no acampamento, Ana Maria deixou o marido, 4 filhos, 9 netos na comunidade do Novo Caxangá, em Recife. A ideia depois é trazê-los, mas primeiro quer construir seu cantinho e logo começar a plantar. O MST não invade terra, apenas ocupa uma coisa que ninguém está dando valor. E aqui a gente quer colher o melhor, né? Tanto para a gente, para ajudar o próximo, né? Que é o importante. A gente não vai querer uma coisa que seja só para a gente, tem que pensar no próximo. Se não for assim, ninguém vive, né? A ideia do MST é que o local seja referência na produção de alimentos saudáveis e a preços justos, para abastecer as cidades de Glória de Guaitá, Feira Nova e Vitória de Santo Antão. Diversas dificuldades de doença hoje em dia do mundo se dá em prol do alimento que é produzido na terra com produtos químicos. E aqui a gente vai produzir um alimento saudável. É um alimento que a gente já, como eu falei, que a gente não vai ter o agrotóxico. Então a bandeira do MST é essa, é produzir um alimento sustentável, de qualidade, né, para a gente possa ter um ganho de vida melhor. O nome dessa fazenda era Boa Esperança, né? A gente tem muito isso de trazer essa boa esperança, né, pra gente, mas apagar esse passado da senzala, né, que a gente passou aqui, né? Nossos antepassados passaram aqui, né, como escravizados da cana-de-açúcar, e retomar essa história de outra forma, né? Recuperar essa terra e mudar a história dessa terra também, né? Bora ficar com água na boca? Quem conhece a feira sabe que uma das atrações mais esperadas é a comida. O evento tem a proposta de apresentar a cultura alimentar dos vários estados do Brasil. Nessa edição, são quase 100 pratos típicos disponíveis. Nossa equipe acompanhou o preparo de um delicioso feijão tropeiro, cheio do sotaque de Minas Gerais. Eu sou Solange, lá do João Pedro Teixeira Estrela, no município de Bocaiúva de Aulos d'Água, e vou ensinar vocês a fazer o feijão tropeiro. Primeiro a gente cozinhamos o feijão, né? E reservamos ele e fomos preparar todas as coisas, fritar o bacon, fritar o ovo. Agora eu estou refogando a cebola com alho e sal. E vou botar um pouco de corante para dar uma coloridinha nele. Agora eu vou despejar o feijão. Esse feijão é da zona da mata, do assentamento de lá. Eu estou mexendo, misturando ele. Agora eu vou colocar o... Dá uma mexida nele aqui. Eu vou acrescentar um pouquinho de cheiro verde aqui.
Eu vou acrescentar agora o bacon. Vou colocar agora a farinha. Opa, tudo. Não, põe mais aqui. Tá bem molhadinho aqui. O arroz ficou pronto, Guimar? O arroz ficou pronto? Aqui, ó, já tá prontinho. Agora acrescentar só mais um pouquinho de cheiro verde aqui, sabe? Pra dar mais um gostinho. E já podemos servir ele já com o arrozinho. Agora nós vamos servir ele com o arroz branquinho ali. O pessoal tá na fila lá já esperando. Esse é o tropeiro mineiro nosso, lá de Minas. Esse é o nosso feijão tropeiro, acompanhado com arrozinho branco. Estou muito feliz, muito contente de ter vindo participar dessa feira. É a primeira vez que eu venho a São Paulo, não conhecia. E estou feliz demais de preparar esse feijão aqui para vocês. E passa em casa também, viu? Tchau! Oi, eu sou Camila Miranda, sou psicóloga da Rede de Saúde Mental do MST, sou daqui do estado de São Paulo e compondo a Rede de Saúde Mental, a gente também tem a oficina de arpileiras, que eu ajudei a trazer aqui para dentro da rede como uma forma de apoiar a militância, né, do MST. Então é uma atividade têxtil e a gente traz para as arpileiras aquilo que é difícil de ser colocado em palavras, aquilo que a gente precisa expressar e a militância, né, as companheiras que costumam participar das oficinas trazem bastante elementos para serem colocados. A gente costumou fazer aí nas outras vezes as atividades de forma individual, mas também já tivemos coletivas. A gente tem as arpileiras em exposição, tanto presencial quanto online. E aqui no parque a gente está fazendo a atividade de forma extremamente coletiva. E para a gente fechar esse programa, entendendo um pouco mais do que sustenta todo esse evento, toda essa produção bonita que a gente viu aqui, eu converso agora com o Delvec Matheus, da Coordenação Nacional do MST. Delvec, muito obrigada por ter topado participar com a gente aqui do nosso Bem Viver. Sim, é um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui e a gente conversar um pouco sobre a Feira Nacional da Reforma Agrária. Então bora lá. Esse evento foi suspenso por 5 anos, desde 2019, né? Parte pela determinação do então governador de São Paulo, João Dória, e depois veio a pandemia. Qual que é o peso dessa volta depois de todos esses acontecimentos? Tem um significado muito grande, né? Até por isso que você já viu que nós está tendo um apoio, né, popular muito grande aqui à feira. Ou seja, durante esses 4 anos, nós fizemos um processo de articulação política para conseguir realizar a feira, mas também toda uma mobilização popular, né, que as pessoas paulistanas também desejam ter a feira aqui, né? Então, na verdade, ela tem uma simbologia muito grande de retomar a feira, né, com essa ideia, com essa proposta de discutir a alimentação saudável, mas trazer a reforma agrária para a pauta política, né, para a agenda política. A feira, além de tudo, ela tem essa motivação, né, tem essa importância de que é colocar a reforma agrária na agenda política do Brasil. Ao falar da feira, não tem como falar da feira sem falar da reforma agrária. E já que você falou em reforma agrária, um dos grandes destaques aqui do evento, né, que vocês sempre puxam muito, é a questão da alimentação saudável, um problema grande para o brasileiro. A gente sabe o quanto as famílias de mais baixa renda têm muito acesso a ultraprocessados, algo que a gente sempre fala aqui no programa. Então, eu queria que você fizesse essa relação. Como que está relacionado a produção de alimentos saudáveis, a chegada desses alimentos para os brasileiros e a luta da reforma agrária? Inclusive, é até importante dizer de que assim, toda essa discussão da reforma agrária, que a importância da reforma agrária, ela faz um enfrentamento a esse modelo de agricultura que a gente vive hoje, baseado na produção de commodities para exportação. Porque é um modelo, né, que trabalha com a monocultura, com as grandes extensões de terra, com a questão do desmatamento,
com a degradação do solo e do meio ambiente, usando muitos produtos químicos, inclusive contaminando a alimentação com os agrotóxicos. Então, a reforma agrária significa isso. Ela significa discutir uma outra concepção, um outro paradigma de produção de alimentos baseado no compromisso da função social da terra, do trabalho no campo e dos bens da natureza. Ou seja, a feira aqui ela é essa representação simbólica da reforma agrária, que é geração de trabalho e renda no campo, que é uma produção de alimentos saudável, com compromisso ambiental, que o trabalhador, a trabalhadora, o camponês, a camponesa, produz naturalmente, com muito carinho, com muita dedicação, com muito compromisso com o meio ambiente, para ele se alimentar. No entanto, uma parte do que ele produz vai para alimentar a sociedade, que além de ser um alimento mais saudável, de qualidade, é um alimento que está cheio de carinho, que está cheio de compromisso ambiental, porque é feito com muito carinho pelos camponeses e pelas camponesas. Então essa é a questão, é o debate da reforma agrária hoje, né? Entender a função social da reforma agrária, partindo da ideia de uma nova concepção de produção no campo, um novo paradigma, ou seja, o campo, a produção de alimento, ele tem que estar a serviço do bem da humanidade, não para prejudicar a humanidade, não para contaminar a humanidade, muito pelo contrário, é de preservar a humanidade a partir do compromisso ambiental, do compromisso com a saúde das pessoas a partir do alimento. Pois é, e a face, né, que é muito mostrada no MST, na grande mídia comercial, até em alguns campos de debate político, é essa face ligada à criminalização, que eles chamam de invasões, e aqui a gente tem a impressão que vocês mostram uma outra cara, né, uma outra face. Fala um pouquinho desse outro lado. É exatamente, quer dizer, na verdade assim, quer dizer, o modelo de agricultura, né, do agronegócio, ele é baseado no poder político, no poder econômico do campo. Ou seja, nós mantemos essa cultura do poder do latifúndio, né? Então, esse enfrentamento se dá a partir daí, né? Porque você está enfrentando um poder político, um poder econômico que tem uma cultura, né, do trabalho escravo, dos processos de desgaste do meio ambiente. Então, ao fazer a discussão, mas não só a discussão, a nós colocar em prática um outro modelo de produção baseado na distribuição da terra, né, na proteção da natureza, na valorização do homem no campo, né, logo isso é colocado como se fosse um enfrentamento ao poder deles, né? Então a questão é o seguinte, é que no fundo eles não querem perder o poder político. E tudo isso que eles colocam na mídia é exatamente para colocar a reforma agrária e colocar o movimento social na defensiva, né? Então, né, ao compararmos nós com crime, né, com invasão, exatamente colocar a reforma agrária, como fizeram historicamente, e colocar o movimento social na defensiva, né? E aqui a gente tem exatamente esse papel, né, de mostrar para o conjunto da sociedade, né, de que a ocupação de terra ela é muito natural no Brasil. Né? Por quê? Porque se você tem latifúndio que degrada, que tem trabalho escravo, que não produz para a sociedade brasileira, logo ele deve ser ocupado para um outro objetivo, ele deve ser ocupado para uma outra função, a função social. Portanto, não tem nada mais legítimo no Brasil do que a ocupação da terra. No entanto, ela é colocada como invasão, mas na verdade quem invadiu foram os latifundiários, né? Então, nós estamos nesse momento importante de que já há uma compreensão da sociedade brasileira que, primeiro, é importante distribuir os meios de produção, inclusive a terra, distribuir a riqueza, as condições de vida e trabalho no campo, porque isso, inclusive, beneficia a sociedade também urbana, né? Segundo, é que é possível você ter um outro modelo de produção de alimentos baseado no compromisso com o ser humano, né? Então acho que isso é muito importante, porque você coloca dois projetos em disputa, né? Que é o latifúndio atrasado, que depreda, que contamina, e colocar uma outra concepção de produzido baseado no carinho, no compromisso com o meio ambiente e principalmente no compromisso com a humanidade futura, que é produzir um alimento saudável, de qualidade, né? Que vai produzir saúde para a população que vai consumir isso no futuro.
Levec, muito obrigada pelas informações, parabéns pela feira e te agradeço muito. Até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos, né? Quer dizer, aqui está colocada então essa grande feira, né? São milhares de pessoas que vão passar aqui. Para nós isso é um grande orgulho, mas é importante dizer que a feira também ela é uma construção coletiva. Então foram construídas por muitas mãos, né? Que é muito importante. E tem aí a participação da sociedade que nos apoia. Então nós agradecemos aí também o papel de vocês estar divulgando e dizer que a gente está sempre à disposição para a gente fazer esse grande debate de qual é o modelo de produção de alimentos que o Brasil quer. Muito obrigado, um grande abraço. Isso aí, um grande abraço. Bom, e assim a gente encerra o nosso Bem Viver na TV, essa edição especial tão emocionante que a gente deu sangue para trazer para vocês. Se você quiser trazer alguma sugestão, crítica, comentário, é só escrever para o WhatsApp que a gente vai deixar aí na tela para você. Um grande abraço e até a próxima.